Oi pessoal, nesse vídeo a ideia é que a gente aprofunde um pouco nos fluxos que a gente já construiu, para pensar aquela ideia que eu comentei de modularizar esses fluxos, né? Para que a gente consiga pegar funções, atividades diferentes e colocar em fluxos diferentes. Isso faz com que a gente possa organizar melhor o nosso chatbot, faz com que a gente compreenda melhor o que está acontecendo depois e que a gente poupe trabalho, porque a gente pode reutilizar alguns desses fluxos posteriormente. Além disso, mais à frente, quando a gente for vendo melhor como integrar o uso da inteligência artificial nos fluxos, trabalhar com API, algumas outras coisas que vai tornando esse bot mais complexo, a gente percebe que modularizando o bot a gente consegue tornar ele mais dinâmico, porque a gente consegue organizar melhor como é que esses fluxos vão funcionar. Tá? Então, para isso, eu vou voltar naquele primeiro fluxo que a gente construiu aqui juntos de treinamento boas-vindas. Então, a gente vai retornar para o módulo de fluxos para criar esses fluxos que vão possibilitar essa modularização que eu estava comentando com vocês. Aqui eu vou chamar a gente de treinamento, né, para seguir como eu estava colocando, mas a gente costuma chamar de captura de dados ou coisa do tipo, esses fluxos onde a gente pergunta coisas desse usuário e salva esses dados, né? Então, vamos começar criando esse fluxo que eu vou chamar de captura de dados nome. Aqui dentro desse fluxo eu vou perguntar qual é o seu nome. Depois disso, venho com aquele cartão de aguarde por resposta, troco o nome do cartão para nome. Nesse caso, sem filtros. E a gente depois salva esse nome a partir do cartão atualizar o contato. Aqui a gente vem com results.nome para salvar. Show! Agora, a partir disso, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa verificar se a gente já tem esse dado ou não, porque se já tiver, não faz sentido que eu pergunte. Para isso, a gente vai usar os cartões de dividir. E daí a gente tem vários cartões de dividir e eu vou falar um pouquinho deles aqui para vocês. Mas nesse começo a gente vai usar mais um deles, né? Que vai ser o cartão de dividir por um campo de contato. A ideia desses cartões de dividir, como o próprio nome diz, né, é que a gente possa dividir esses fluxos em diferentes caminhos a partir de alguma premissa, né? E daí, por exemplo, o cartão dividir por intenção é usado para a inteligência artificial, onde a gente vai dividir a partir da interpretação dessa inteligência. Aí tem o cartão dividir por expressão customizada, onde a gente consegue trabalhar com algumas expressões algébricas, lógicas, mas a gente vai ver isso posteriormente. Tem dividir por um campo de contato, que é o que eu vou usar aqui, que a gente usa justamente os campos de contato desse usuário para poder dividir esses fluxos. Tem o cartão dividir por um resultado no fluxo, que é bem parecido com esse dividir por um campo de contato, mas a diferença é que a gente vai dividir por um dessas variáveis temporárias results, né? As variáveis do tipo resultado. Dividir por chance aleatória, eu vou até usar aqui como exemplo já para dar boas-vindas, que a gente vai, por exemplo, eu quero que tenha 3 caminhos diferentes, e daí ele vai dividir a partir disso. Posso dividir por grupo ou por URN, mas a gente vai conhecendo um pouquinho deles com o passar do uso da plataforma. Mas vamos usar nesse ponto dividir por um campo de contato. A gente vai trazer ele aqui para cima para que ele inicie esse fluxo, certo? Só que daí a gente vai construir uma premissa aqui. Nesse caso a gente vai usar o name. E aqui dentro a gente pode, da mesma forma que tem no cartão de aguarde por resposta, trabalhar com alguns filtros, né, para construir uma premissa para qual caminho ele vai seguir a partir dessa premissa que a gente determinou. Então, eu vou usar o tem algum texto. Por quê? Significa que se tem algum texto salvo dentro desse campo de contato, que eu já tenho esse nome salvo, né? Então, essa é uma forma de a gente verificar se a gente já tem esse dado ou não. No caso do nome, ele é uma coisa muito genérica, por isso que a gente só observa se tem um texto, né? Não tem como eu verificar o que é um nome válido, né? Aqui eu vou mudar só esse nome dessa categoria aqui, tá? Para nome. E daí significa o quê? Se tem nome, ele vai passar adiante. Se não tem, aí ele vai seguir por esse caminho. Então, se tem, ele só vai passar por esse fluxo e não vai fazer essas perguntas se tem aqui. Se não tem o nome, aí sim eu sigo para fazer essas perguntas de qual o seu nome. Bom, a gente criou então esse fluxo captura de dados nome e a ideia é que a gente crie
dos outros também, né? Deixa eu ver, a gente perguntou nome, idade e e-mail. Então, para isso, para poupar um pouco de trabalho, como a estrutura desses fluxos vai ser parecida, a gente pode fazer uma cópia desse fluxo daqui, né? A gente vem aqui nesses três tracinhos, que é tipo as configurações adicionais que a gente pode ter dentro desse fluxo, e a gente tem essa opção de copiar. E daí, a partir disso, ele vai criar uma cópia desse fluxo para que a gente consiga usar esse fluxo novamente sem precisar reconstruir tudo isso, já que a estrutura é parecida, né? Trocando só o que é que a gente pergunta, o que exatamente a gente salva. Aí uma dica para, às vezes, quando a gente vai construir fluxos que têm estruturas parecidas, para a gente poupar um pouco de trabalho. Depois a gente pode voltar aqui e editar para trocar o nome desse fluxo, né? Então a gente tira essa parte dizendo que é uma cópia, aqui a gente troca, por exemplo, para idade, né? Salva as alterações, e agora aqui a gente vai editar esse fluxo só para trazer para esse caso de perguntar a idade, né? Qual a sua idade? Nesse caso, né, lembrando, a gente pode trabalhar com o filtro tem um número, ele só vai seguir para salvar caso ele atenda essa premissa, né, de ter um número. Aqui a gente vai trocar de name para idade, salvar o results ponto idade, e aqui no order, né, mandar mensagenzinha, poderia enviar uma idade válida, e trocar aqui no cartão de dividir, né? Aqui trocar de name para idade, e também trocar que agora, ao invés de observar se tem um texto, a gente vai observar se tem um número. Da mesma forma, a gente poderia fazer de novo uma nova cópia para o fluxo de e-mail. Mas aí, nesse caso, para a gente não perder tanto tempo, né, repetindo um fluxo que tem a mesma estrutura, eu vou só retornar para esse fluxo de boas-vindas e mostrar o que é que a gente faria, né? A gente vai entrar nesses outros fluxos. Para isso, é legal também criar um fluxo genérico de captura de dados, onde a gente vai colocar todos esses outros fluxos, né, de captura de dado, nome, idade, e-mail, em um só, que daí depois, quando a gente quer capturar esses dados todos, a gente direciona para esse fluxo que observa todos, tá? Para isso, aí, o que é que a gente faz, né? A gente vai criar um fluxo, de novo, treinamento. Agora eu vou chamar só de captura de dados, porque a ideia é, dentro desse fluxo, reunir chamar todos os outros que perguntam dados, né? Quando a gente quer, em um mesmo ponto do bot, perguntar todos esses dados, né? Aí é interessante porque a gente pode criar uma estrutura em que a gente não força o usuário no início da conversa com o bot a perguntar todos esses dados, né? A gente pode deixar passar se o usuário não quiser responder, por exemplo, e retornar depois a perguntar isso se a gente não tivesse informação ainda. Então, vou criar esse treinamento de captura de dados. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar, de novo, um cartão de dividir por um campo de contato. Aí, por exemplo, name. Vou vir aqui e fazer aquele mesmo esquema de usar, tem algum texto. Aí, se tem, segue. Se não tem, aí eu entro no fluxo que verifica, que captura o nome. Depois disso, que ele é completo, aí de novo eu vou vir com o cartão dividir por um campo de contato, só que agora eu vou ver, por exemplo, a idade. E aqui tem um número, idade, dou um OK, aí no order, né? Se não tem, aí eu vou entrar em outro fluxo e vou para o fluxo captura de dados e idade. Caso, aqui nesse split, né, nesse dividir, a gente já tem o nome, aí a gente passa para o próximo. Não tendo, aí entra no fluxo, como eu mostrei aqui. E a mesma coisa para o próximo. E da mesma coisa, se eu tivesse que capturar outros dados, a gente ia construir essa estrutura aqui para os outros fluxos. Por fim, a gente retorna para o fluxo
principal e chama esse fluxo aqui de captura de dados. Bom, e daí a gente retorna então para aquele fluxo de treinamento boas-vindas, para mostrar que dali a gente pode chamar, a partir das boas-vindas, esses fluxos de captura de dados, né? Eu vou usar de novo, vou entrar em outro fluxo, só que agora eu vou chamar o fluxo captura de dados geral. E daí todos esses fluxos que estavam aqui antes eu vou retirar, né? Porque eu faço essas perguntas posteriormente. Então eu posso apagar esses outros cartões. E a ideia é que eu passo por aqui. E daí daqui capturei todos esses dados que eu preciso, aí eu uso de novo o cartão e entrar em outro fluxo para enviar ele para o fluxo de menu, né? Então, imagine assim, uma estrutura de bot que dá as boas-vindas, pergunta alguns dados desse usuário e depois apresenta um menu para ele. E daí quando esse usuário voltar a falar com o bot novamente, ele não vai precisar passar por essas perguntas, né? Porque a gente já tem esses dados, né? Caso o usuário venha pelo mesmo canal, assim a gente já tenha a URN desse contato. Por fim, eu vou só mostrar uma ideia aqui para que a gente não tenha um bot muito engessado, né? A gente pode usar um daqueles cartões de dividir que eu estava comentando, por exemplo, o cartão dividir por chance aleatória, para criar duas ou mais formas de dar boas-vindas para esse usuário, né? Para que o bot não fale sempre a mesma coisa e fique muito engessado. Então a gente pode pensar isso para boas-vindas, para despedidas ou até para outras possibilidades. Então, nesse cartão aqui ele dá boas-vindas de uma forma, nesse aqui ele dá boas-vindas de outra forma. Oi, sou atendente da UN. Bom te ver por aqui. Sei lá, a gente pode pensar em várias formas diferentes e criar essas estruturazinhas a partir desse cartão dividir aleatório. Aí, tipo, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai fazer uma roleta aqui, vai cair uma dessas possibilidades e depois disso vão encaminhar todos para o mesmo lugar, né? Porque a ideia aqui é só que cada vez que o usuário fale com o bot, a gente possa dar uma boas-vindas diferente para aparecer, para humanizar um pouco mais desse bot e tornar mais interessante a experiência do usuário. Então, essa é a estrutura mais básica que a gente pode pensar para construir um chatbot. A ideia era mais mostrar alguns dos principais cartões que a gente tem e a partir daqui é interessante que a gente vá testando, vendo outras possibilidades, entendendo algumas coisas mais complexas para construir um bot mais dinâmico, mais inteligente, mais completo para as necessidades de vocês. Mas nesse ponto, a ideia é que a gente visse um pouco geral de como construir um bot, de pensar um pouco essa estrutura de modularização dos fluxos e de lógica de construção de fluxo. Então, a gente encerra esse vídeo por aqui, mas a ideia é que vocês sigam avançando, explorando a plataforma para aprender outras possibilidades.